Olá pessoal, boa tarde. Terça-feira, dia 19 de fevereiro, está no ar o Bate-Papo Esportivo, programa que te deixa por dentro de tudo que acontece no futebol, em Minas Gerais, pelo Brasil e pelo mundo. Vamos aos destaques do programa de hoje. Atlético já está em Montevidéu para jogo importante pela Libertadores amanhã. Mano Menezes começa a definir quem será substituto de Dedé para a zaga cruzeirense. Santos goleia e segue se destacando no Campeonato Paulista. Isso e muito mais, agora no Bate-Papo Esportivo. Seja bem-vindo ao nosso bate-papo esportivo e para fazer interação entre você de casa e os nossos comentaristas, Ana Cláudia Mascarenhas. Boa tarde, Ana. Convido o pessoal de casa para participar com a gente. Boa tarde, Breno. Boa tarde a todos. Participe com a gente nesse bate-papo. Mande a sua mensagem no nosso WhatsApp 984-950038, 984-950038 ou mande a sua mensagem pelas nossas redes sociais. Estamos ao vivo pelo Facebook e YouTube da TV Horizonte. Falando em redes sociais, você está sabendo que tem sorteio? Tem sorteio nas nossas redes sociais, você tá sabendo, Ana? Claro que eu tô sabendo. Vá lá, acessa lá Bate-Papo Esportivo no Instagram e confere para você participar e ganhar a camisa. Tá linda, autografada, hein? Por quem, Ana? Você tem que falar pro pessoal. Pelo Fábio. O pessoal tem que saber aí, ó. Uma camisa da Bem Protege aí, ó, autografada pelo goleiro Fábio do Cruzeiro. Só você entrar lá no Instagram do Bate-Papo Esportivo e você confere lá como é que você faz para poder participar do sorteio no dia 26 de fevereiro. Bom, agora queria convidar vocês a acessarem as redes sociais do programa Bate-Papo Esportivo. O Bate-Papo Esportivo está no Facebook, no Instagram, também com o canal no YouTube. Bom, assuntos de hoje. Tem futebol internacional para alegria do nosso amigo Fred Jota. Vamos dar uma passadinha pelo que está acontecendo no futebol paulista, futebol carioca. Campeonato Mineiro teve jogo ontem à noite. O RT conseguiu uma vitória, tá subindo aí na classificação. Vamos falar de Atlético que já está em Montevidéu. O América tem desfalques para o final de semana. Cruzeiro tem novidades. Hoje pela manhã teve jogador que já treinou aí como novidade, que pode voltar ao time do Cruzeiro. Então, muita coisa por aqui. Começando aqui com Guilherme Guimarães. Novidades mesmo pelo lado do Cruzeiro? Quer dizer que vai ter notícia boa para a torcida do Cruzeiro? A gente tem que observar como é que vai ser essa semana de treinamentos. Mano Menezes vai armar um time para enfrentar o RT e esse time, possivelmente com a maioria das caras, para enfrentar o Huracan na estreia da Libertadores. Quem sabe o Fred de volta ao próximo jogo do Cruzeiro, fez até um videozinho de brincadeira, prometendo aí 3 gols. Então vamos ver aí o que o Mano vai aprontar durante essa semana para essa partida contra o RT, a última do Cruzeiro antes da estreia na Libertadores, no dia 7 de março. Grande Fred Jota, seja bem-vindo aí. O Atlético já está em Montevidéu. Como é que está essa expectativa aí? Você acha que vem sofrimento amanhã? Boa tarde, Breno. Boa tarde a todos. Bom, Libertadores, ela é traiçoeira, né? Não dá para ficar brincando, não. O Defensor perdeu 3 dos 4 jogos que fez até aqui, né? Tá vindo na competição desde a primeira fase mata-mata. É um time, na minha opinião, que joga de uma maneira mais exposta do que o Danúbio, mas é um time que também faz mais gols do que o Danúbio, né? Conseguiu uma classificação na primeira fase contra o Bolívar, lá em La Paz, fazendo vários gols no Bolívar. Fez 4 no Bolívar lá. Então é um time que não dá para descartar. E assim como o Danúbio, o Defensor também é um franco atirador. Ele não é favorito e por isso o Atlético tem que ficar de olho. Fechando a turma aqui hoje, Luciano Dias, seja bem-vindo. América empatou com o Cruzeiro, foi uma semana conturbada, de viagens longas, agora tem desfalque e pega o Boa no final de semana, mas o América ainda está de olho aí para poder terminar em primeiro lugar. E para isso tem que vencer tudo, hein? Pois é, Breno, boa tarde ao pessoal de casa. O América que vem fazendo uma ótima temporada, surpreendendo a muita gente. No Clássico, era um América cansado, com uma viagem longa, um jogo desgastante no meio de semana e mesmo assim conseguiu, num campo molhado, num campo desgastado,
empatar com o Cruzeiro, que naquela partida era favorito. Então o Givanildo Oliveira tem esse time na mão, é um América que surpreende com boas peças ofensivas e o Givanildo agora também acertando a defesa. Pois é, e ontem foi dia de jogo pelo Campeonato Paulista também. Vamos conferir aí os gols de ontem. O Santos venceu o Guarani por 3-0 ontem, jogando aí no Pacaembu. E aí eu te pergunto, Guilherme, será que o Santos vai ser o time da onda agora? Porque tá vencendo tudo. Lá no Campeonato Paulista, em 7 jogos, são 6 vitórias e 1 derrota. E a derrota não foi... Uma goleada. Foi uma goleada. O Santos, ele tem buscado uma regularidade nesse Campeonato Paulista. Tem o destaque do Jean Mota, que é o artilheiro da competição, artilheiro do Santos. Se não me engano, são 8 gols na temporada. Surpresa. É uma surpresa porque é um jogador, é um bom jogador, mas ninguém esperava que ele fosse mostrar esse papel de artilheiro logo no princípio da competição. De fato, o ponto positivo do Santos é o trabalho do Sampaoli. Tem organizado taticamente muito bem o Santos. Vamos ver como é que o Peixe vai se comportar aí na competição, até porque não tem um elenco recheado, pode perder alguns jogadores na janela do meio do ano. Tem a questão do Rodrigo, também jogador que o Real Madrid já fez a aquisição desse atleta, então tem muita coisa aí para o Santos ainda melhorar, mas obviamente um começo de Paulista é muito bom do Santos. E se a gente fala que o Santos está surpreendendo aí com essa situação do Sampaoli, o São Paulo está decepcionando, hein? O São Paulo, ontem o Oeste venceu, o São Paulo está em terceiro lugar do grupo dele. Se acabasse o Campeonato Paulista agora, nem passava de fase, Luciano. Pois é, no São Paulo, a bagunça já começa na diretoria, né? Uma diretoria dividida, isso não é de hoje. Não à toa, o São Paulo tem apenas um título de expressão nessa década, que foi a Copa Sul-Americana em 2011, se eu não me engano, na despedida do Lucas. 12 e, no mais, nenhum título importante. É um São Paulo que não ganha um Paulista desde 2005, já está na fila há muito tempo, e essa desorganização deve continuar. É um time que fez alguns investimentos como o Pablo, mas não foram investimentos que ainda surtiram efeito dentro de campo. Mas tem que bater numa tecla aqui, né, Breno? Em novembro, o técnico era o Diego Aguirre. Depois é o Jardine. Começou o ano com o Jardine, se deu mal, acho que era uma aposta arriscada. Vai com o Mancini, em abril tem o Cuca. É difícil o jogador funcionar, né? É difícil. Isso se viu pro Atlético, eu falei várias vezes aqui, né? 8 técnicos em 3 anos. Aí a torcida quer que o Casares jogue sempre do mesmo jeito. É a mesma coisa. É padrão, a questão de padrão. São Paulo precisa reencontrar o padrão. Teve esse padrão com o Muricy, foi muito vitorioso com o Muricy, era um time difícil demais de ser batido e agora realmente virou casa da mãe Joana. Não tem um time ruim o São Paulo. Não, o elenco... Não tem um time ruim. Eu digo, o 11 do São Paulo não é ruim, os titulares, e nem o elenco. Tem o Jardine tinha em mãos boas opções para montar o São Paulo. Ele não conseguiu dar esse padrão tático, fez uma bagunça danada, o São Paulo eliminado na Copa Libertadores, uma vergonha, antes nunca acontecido isso na história do Tricolor Paulista, e agora tenta se encontrar no Campeonato Paulista, trocar aquele pneu com o carro andando, e essa opção pelo Cuca é uma opção inteligente. Agora, esperar 2 meses para o treinador assumir, isso é inconcebível. E a torcida promete outras rimas se o time não... E lá vem, segura conseguir virar essa situação. Agora, ontem também teve jogo pelo Campeonato Mineiro. O RT venceu o Tupinambás por 1-0. Né? O RT teve um jogador expulso no primeiro tempo, ficou o segundo tempo praticamente todo, né, com um jogador a menos. Aí no final o Tupinambás teve um jogador expulso também. Mas, Jota, o RT começa a crescer e tem um jogo a menos. Se ela vence esse jogo a menos aí, ela encosta ali no G4, né? O Campeonato Mineiro permite isso, né? 8 times se classificam dos 12, né? Então é capaz de um time com um jogo a menos sair da lanterna, como foi o RT, e já está fora da zona do rebaixamento, né? Empurrou o Guarani, inclusive. E o Tupi, que já estava lá com uma campanha medíocre do Tupi. O RT, eu acho que a vitória contra o Coritiba serviu como um incentivo, não tenha dúvida, isso aí criou uma onda bacana. E é um time que tem tradição nas últimas edições do Campeonato Mineiro, né? Foi 2 vezes semifinalista nas 2 últimas edições. E a diferença ali é muito pequena de pontos e tecnicamente também não tem tanta diferença assim. Então, esse bolo dos times do interior ali, a qualquer momento, um pode tomar a posição do outro. Eu estava ouvindo a coletiva do Lucas Silva do Cruzeiro, e ele falando que o nível do Campeonato Mineiro tem crescendo,
que a coisa do interior, os times estão com uma pegada. Tá crescendo para onde, né? Sinceramente, Luciano, eu não entendi essa, não. Já até falei isso aqui no programa. Nos últimos anos, a gente tinha até uma URT que, do técnico Rodrigo Santana, que era um time muito certinho. A própria Patrocinense, ano passado, surpreendeu e tal. Boa Esporte em outras ocasiões, mas neste ano eu não vejo nenhuma equipe boa, uma equipe que consiga fazer frente a Cruzeiro e Atlético e América. A gente sabe que é difícil mesmo, mas nessa temporada o abismo está ainda maior. A diferença de pontos é bem maior. Qual equipe que você falou que não vê? Nenhuma. Não, você falou que não vê uma boa equipe? Você está precisando olhar mais a tabela do Campeonato Mineiro, viu, meu amigo? Na hora que eu falei isso, eu pensei nisso. Boa Esporte. Ô, Breno, vai para o outro assunto. Meu Deus do céu. Por favor. É essa onda de piadas suas no programa. Nem mais um pio. Meu Deus do céu. Ô, Jota, agora falando em situação séria, o Tombense, pelo menos, tem demonstrado aí que pode ser um time que brigue um pouco lá. Claro, a gente sabe que a diferença é muito grande para os times da capital, mas pode ser do interior ali um time que se destaca, né? Pode ser, mas também, em relação ao Campeonato Mineiro, é uma equipe irregular, né? Não é uma equipe que sempre chega, não é uma equipe que disputa frente a frente. E quando chega, e chegou numa semifinal há alguns anos, e chegou sem nenhuma força para disputar. A diferença do Tombense em relação aos outros é um time que tem calendário, um time para jogar a Série C. E esse é o ponto mais importante da Tombense. Então já ganhou uma cancha dos outros anos. O Juan, que é aquele Juan mesmo, ex-lateral do Flamengo, São Paulo, é um jogador que faz diferença nesse tipo de situação, assumiu a camisa 10, comanda o time. Também tem o fator motivação pela eliminação diante do Sport, né? Eliminou o Sport 3-0 na Copa do Brasil, isso faz diferença. Longe de fazer frente, mas um time que tem calendário. O calendário, na atual situação do futebol brasileiro, é fundamental. E lembrando que o Tombense é de um empresário, né, que comanda a equipe e, obviamente, tem toda uma administração diferenciada, sempre vai ter jogadores para compor o elenco e isso faz a diferença. Bom, vamos entrar aí em Atlético, Cruzeiro e América nos próximos blocos, mas agora eu tenho uma dica para você almoçar e passar momentos agradáveis com a sua família. A Churrascaria Fogão Gaúcho tem rodízio completo, com 20 tipos de cortes. Picanha, filé de surubi, cordeiro, maminha, entre outros. Ambiente muito agradável, arejado com espaço para diversão das crianças. E em fevereiro, tem promoção no self-service. De segunda a sexta, R$ 33,90 o quilo. Sábado e domingo, R$ 39,90. Conheça o Fogão Gaúcho, na Avenida Tancredo Neves, 2899. Lá você irá comer bem e passará momentos agradáveis com sua família. Tá aí, Ademir, prepara aí que amanhã eu e Leandro vamos aí comer um churrasco depois do programa. Vamos para um rápido intervalo e voltamos falando tudo sobre o Atlético.